Bom, então vamos começar a nossa célula estufa de hoje, dia 25 de maio de 2020, né? Nós vamos dar sequência aí à série de estudos já que a gente tem feito sobre as 9 marcas de uma igreja saudável. Na semana passada a gente falou um pouco mais sobre a primeira marca, que é a pregação expositiva, e hoje nós vamos falar da segunda marca, que é a teologia bíblica. Teologia bíblica, aqui só para vocês entenderem, tem a ver com o conhecimento que as Escrituras nos apresentam de quem Deus é. É claro que nós nunca vamos conseguir conhecer Deus plenamente, talvez nem na eternidade vamos ter essa oportunidade, mas ainda assim as Escrituras nos oferecem um vislumbre, um relance da natureza, do caráter de Deus, e nós podemos aprender com essa natureza e com esse caráter. Então, quando a gente fala teologia bíblica, o que na verdade nós estamos querendo dizer é exatamente isso. Vamos aprender um pouco mais da natureza e do caráter de Deus. E aí, nesse sentido, precisa haver dentro das nossas igrejas hoje, em grande medida, um resgatar da teologia bíblica saudável, ou seja, uma forma de apresentar Deus assim como a Bíblia apresenta, e não como tem sido apresentado muitas vezes, um Deus, me perdoem a palavra, mas um Deus fanfarrão, um Deus que não tem controle de nada, que não sabe de nada, um Deus emotivo como muitos dos pastores, um Deus choramingão, um Deus carente, e não é esse o Deus que as Escrituras nos apresentam. Então, quando a gente fala dessa segunda marca, nós estamos querendo falar exatamente de entender o que as Escrituras nos apresentam da natureza e do caráter de Deus. E na semana que vem nós vamos falar do Evangelho, porque é a terceira marca da igreja saudável. Bom, para introduzir o assunto, eu quero fazer aqui a primeira citação da noite, que é a citação de Mark Dever, né? Então, vocês que já tiveram a oportunidade aí de acessar o link que eu coloquei lá no nosso grupo da estufa, nesse link vocês vão ter lá todo esse estudo, né? Então, você pode acompanhar, seria mais fácil para você poder acompanhar as nossas citações. Quem está vendo a gravação pelo YouTube também, no YouTube tem na descrição do vídeo o link para você poder acessar o estudo, para você poder também, não só retirar o estudo, para você depois fazer as suas próprias colocações, mas também para você poder acompanhar. O pessoal do Instagram aí, se a pastora Flávia conseguir compartilhar o link e vocês quiserem também, fiquem à vontade. Bom, vamos então à citação do Mark Dever para começar a nossa aula. Ele diz o seguinte: uma igreja edificada sobre a teologia bíblica é uma igreja que ajudará seus membros a crescerem em sua vida espiritual. Crescemos quando entendemos mais da verdade a respeito de Deus, mais do cuidado de Deus e de seu caráter. Quando lemos o relato bíblico sobre a escolha que ele faz de um povo e do seu lidar com esse povo em meio a circunstâncias mais difíceis, vemos mais do caráter de Deus. Então, duas coisas que eu quero destacar nessa citação do Dever. Primeiro, ele fala sobre igrejas que têm um profundo conhecimento de Deus, igrejas que têm uma teologia bíblica saudável. Essas igrejas, elas propiciam para que os seus membros também possam crescer espiritualmente. E esse é o nosso objetivo, né, dentro dessa proposta da célula estufa, dentro dessa proposta desse treinamento nosso, é exatamente propiciar um crescimento para você. Então, por isso que falar do caráter e da natureza de Deus é fundamental dentro dessa nossa proposta. Outra coisa que ele vai destacar aqui é que conhecer o caráter de Deus é fundamental para entender como Deus lida com as situações. E aí tem a ver com a nossa aula de hoje, porque nós vamos falar hoje sobre a providência e a soberania divina. Então, ao olhar como Deus agia com o povo de Israel, em alguma medida vai nos mostrar também como Deus age nas nossas vidas nos dias de hoje. E é essa proposta que o Dever ele apresenta ali. Ele fala que perceber o cuidado, o caráter, né, e a forma como Deus trata com aquele povo, tanto escolhendo o povo como ajudando o povo a lidar com as circunstâncias difíceis, essas características também
nos ajuda a entender como Deus interage com o mundo também no dia de hoje, como Deus interage com o cosmos no dia de hoje, como Ele nos aborda e aborda toda a sua providência e também toda a sua soberania. Bom, dentro dessa proposta, né, nós vamos melhorar ou precisamos conhecer melhor a divindade para que possamos crescer e amadurecer em nossa caminhada cristã. Dentro desse objetivo, e aqui é o objetivo da nossa aula, né, vamos falar de uma parte essencial da natureza de Deus, ou seja, o que nós vamos fazer aqui hoje é focar em uma parte da natureza do caráter de Deus. Eu tenho uma aula que inclusive eu estou preparando, se eu não conseguir colocar esse curso já disponível na Escola da Nave nos próximos dias, talvez no segundo semestre, que é o curso que eu dei no primeiro módulo aí da Escola de Crescimento na quinta-feira, que é exatamente Teologia Bíblica. Então lá a gente aborda todas as características, toda a natureza de Deus. Aqui hoje nós vamos falar de uma parte essencial, fundamental, primordial, tão primordial que muitas teologias sistemáticas elas têm um capítulo inteiro dedicado só à providência divina. Né? Ao contrário, por exemplo, não tem um capítulo inteiro só sobre o amor de Deus ou a justiça de Deus. Mas sobre a providência, tanto a teologia sistemática do Louis Berkhof como a teologia sistemática do Wayne Grudem, essas duas teologias sistemáticas elas vão ter capítulos próprios para tratar da providência divina. Ou seja, nós estamos falando de algo essencial, algo fundamental para a igreja, né, que é a providência divina, ou seja, o controle e a intervenção de Deus na história da humanidade. Quando a gente fala do controle e da intervenção de Deus na humanidade, surgem algumas perguntas. Eu não vou abordar essas perguntas efetivamente, até porque talvez cada uma dessas perguntas nós poderíamos ter uma aula para tratar sobre o assunto. Mas, quando a gente fala de soberania divina, sempre surgem algumas perguntas, como por exemplo, como o governo soberano de Deus se relaciona com as nossas escolhas? Ou seja, como conciliar a soberania de Deus, a providência de Deus, o controle de Deus sobre todas as coisas e as nossas escolhas? A responsabilidade humana. Porque a Bíblia trata dos dois. A Bíblia tanto apresenta a soberania de Deus, como também apresenta a escolha humana, como também apresenta as responsabilidades humanas. A teologia usa esse termo. Outra pergunta que surge é como a soberania de Deus se relaciona com o mal e o sofrimento no mundo. Aqui tem a ver com uma discussão muito antiga, filosófica. Já na época de Paulo, essa discussão fazia parte do círculo ali de discussões filosóficas na época de Paulo, que como explicar um Deus bom em um mundo mau. Então, nós temos duas explicações. Ou explicações dos chamados epicureus, né, que eram os formadores dessa filosofia. Eles diziam o seguinte: só tem duas explicações para o mal no mundo. Primeiro, Deus não é bom, Deus é mau, por isso que existe mal. Porque ele deixa o mal porque ele é mau. Bom, mas a Bíblia diz que ele é bom. Então tem a outra proposta, que se Deus é bom, ele não tem poder para tirar o mal do mundo. Também a Bíblia não fala disso. A Bíblia fala de um Deus bom e onipotente. Quando falamos de soberania divina, essa pergunta surge. Bom, se Deus é soberano e controla todas as coisas, qual é o motivo do sofrimento? É claro que de forma introdutória, sem querer ser exaustivo, nós podemos dizer que a soberania de Deus, ou a forma como Deus lida com o mal e com o sofrimento, tem a ver com o pecado. E tem a ver com as escolhas humanas. Isso é uma resposta boa e aceitável. Mas isso é mais amplo, né? Isso é mais profundo. Então, quando falamos de soberania de Deus, essa é uma pergunta que sempre aparece. E a outra pergunta que aparece é: como a oração, já que estamos falando de soberania, falando que Deus ele age na história humana, ele age na história do mundo, do cosmos, intervém na história humana da forma como ele quer, ele controla essa história, como as nossas orações podem ter influência nas decisões de Deus? Será que nossas orações têm o poder de influenciar as decisões de Deus
já que Deus controla todas as coisas? Essa também é uma boa pergunta, né? E acredito que nós vamos conseguir ter um vislumbre dessas respostas, mas como eu disse para vocês, volto a dizer, é importante que você estude mais sobre o assunto. Aqui nós vamos fazer apenas uma introdução bem superficial sobre o assunto. É um assunto que é importantíssimo para a igreja, principalmente para a igreja brasileira, que é tão heterogênea. Então é importante nós estabelecermos os conceitos. E eu vou lembrar vocês que estão participando, principalmente quem está aí no Zoom, vou lembrar vocês que um dos objetivos nossos da Célula Estufa nesse primeiro semestre, e no segundo também, mas falando do primeiro semestre, é estabelecer conceitos. Ou seja, quando o pastor Léo citar alguma coisa no culto, você vai ter uma ideia do que ele está falando. Então, quando a gente falar de teologia bíblica, você vai saber, não, teologia bíblica é o ramo do estudo da teologia que estuda o próprio Deus, a natureza e o caráter de Deus, assim como as Escrituras nos apresentam. Bom, quando a gente fala então de providência divina e soberania divina, é bom a gente tentar estabelecer aqui os conceitos, né? Estabelecer também definições do que seria providência e soberania divina. Eu quero fazer agora 3 citações, eu vou citar os 3 teólogos que eu mais vou usar aqui nessa aula. Primeiro é o Wayne Grudem, que é um dos que eu mais gosto, né? Sempre tem me ajudado bastante aí na sua teologia sistemática, uma teologia sistemática muito equilibrada, e eu sempre indico, se você quer uma teologia sistemática boa, equilibrada, então a do Wayne Grudem, ela alcança bem, atinge bem esse alvo aí. Ele diz o seguinte, sobre a providência divina: Deus está continuamente envolvido com todas as coisas criadas de tal forma que as orienta no cumprimento dos seus propósitos. Para mim, né, como o Wayne Grudem, com essa capacidade única, ele define de forma cirúrgica a providência e a soberania divina. Ele diz que providência é Deus continuamente envolvido com a criação para orientar no cumprimento dos propósitos dele. Então, o que o Wayne Grudem está dizendo é o seguinte: Deus, ele orienta, governa, sustenta a criação e direciona a criação no cumprimento dos propósitos eternos de Deus. Então, essa definição aí do Wayne Grudem, para mim, é a mais perfeita e a mais cirúrgica. Mas as outras não ficam para trás, né? Na mesma linha, Louis Berkhof, ele fala sobre a providência divina como o permanente exercício da energia divina, pelo qual o Criador opera em tudo que se passa no mundo. Então, o que o Berkhof faz aqui, ele vai primeiro seguir a linha ali que o Grudem deixou, mas ele aprofunda um pouco mais na definição. Ele fala que ele chama a providência de Deus, a soberania de Deus, de energia divina. Eu estou juntando os dois termos, viu, gente? Providência e soberania. A maioria dos teólogos, eles separam esses dois conceitos. Eu uso porque me ajuda a entender bem o que é providência. Quando a gente fala providência, tem muita gente que às vezes associa com catolicismo, enfim. Então, por isso que eu uso os dois termos, eu não vejo problema em usar providência e soberania da mesma forma. Apesar de entender que tanto providência como soberania, em algum ponto, elas são distintas. Tá? Mas eu não vou abordar essa distinção aqui, eu vou continuar tratando as duas como iguais. Então, o Berkhof vai dizer que a providência de Deus é como se fosse uma energia divina. Nessa energia, o Criador opera em tudo que se passa no mundo. O pastor Marcos Ganconato costuma definir, deixa eu só fixar aqui o comentário da pastora Flávia, para todo mundo ver quando eu entrar. Mas estava dizendo que o Marcos Ganconato costuma definir a providência, a soberania divina, dizendo o seguinte: Deus, ele sabe e controla a patinha da menor formiga que está agora na Amazônia. Esse é Deus. Né? Se você quiser ser mais profundo, você pode dizer que Deus, ele controla, governa todos os micro e macro-organismos do universo. Então ele controla o mundo microscópico e as menores porções microscópicas do mundo Deus governa, e também governa as porções macroscópicas, as coisas maiores do mundo Deus governa. É isso que o Louis Berkhof está afirmando aqui na sua definição. Outro que
faz uma boa definição sobre a providência de Deus é o R6 Sproul, que eu usei bastante a citação dele aqui na nossa aula. Ele diz sobre a providência de Deus, ele se refere à providência de Deus como ver algo de antemão com respeito ao tempo. Ele diz que providência divina é como se Deus de antemão visse qualquer coisa a respeito do tempo. E aí ele fala, devemos levar a nossa vida à luz da mão invisível de Deus. A citação da mão invisível de Deus é importante, inclusive outros homens já citaram também essa mão invisível de Deus, para mostrar exatamente que Deus ele estabelece, né, a forma, estabelece o andar, a progressão das coisas na humanidade. Ele vê de antemão e ele vai de acordo com seus propósitos estabelecendo o caminho, e nós devemos olhar sempre a partir dessa perspectiva, de que todas as coisas estão no controle de Deus, nada foge da sua perfeita, maravilhosa e soberana vontade. Assim nós devemos sempre crer, mesmo em momentos difíceis, mesmo em momentos como os que nós estamos vivendo, onde nós somos tentados a rejeitar essa doutrina tão importante que é a da providência e da soberania divina, quando nós estamos passando por essas incertezas aí causadas pelo coronavírus. Então, feito essas definições, eu quero também propor a minha própria definição. Portanto, a providência divina é a intervenção, e aqui eu vou dizer para vocês por que eu vou dizer providência divina e soberania divina junto, por causa disso aqui, ó. A minha definição de providência divina é a intervenção soberana de Deus no mundo criado, ou seja, quando eu falo providência divina, eu falo que Deus vai interferir no mundo criado de forma soberana. Ele não vai prestar contas para ninguém, ele não vai pedir autorização para ninguém, pelo contrário, ele vai intervir no mundo criado da forma como ele quer, de acordo com o que ele quer, porque ele é soberano. Então, providência divina é a intervenção soberana de Deus no mundo criado por ele, para o cumprimento de seus propósitos. Aí é importante, a minha conclusão aqui da definição, eu deixo claro que Deus não faz isso de forma aleatória, né, como um déspota, não. Ele faz isso como alguém que tem propósitos, como alguém que estabelece os seus propósitos. Eu gosto sempre de citar, quando eu falo de propósitos de Deus, a gente tem que lembrar que Deus ele sempre age com sabedoria. E o que seria Deus agir com sabedoria? Ele sempre vai alcançar as melhores metas com os melhores métodos. Então você imagina um gráfico, né? Quanto mais sobe as metas de Deus, melhor são os seus métodos para alcançar os objetivos. Então isso é sabedoria de Deus. Então Deus, ele não, a sua providência, a sua soberania, ela não funciona aleatória, não. Ela funciona para cumprir os propósitos de Deus. E aí, toda a Bíblia nós vamos ver os autores bíblicos falando sobre isso. Falando sobre Deus trabalhar para o cumprimento dos propósitos dele, de acordo com a vontade dele, do jeito dele, da hora dele, mas com um objetivo, né? Eu sempre gosto de citar um exemplo, e essa semana eu vi alguém dizendo, parece que o Billy Graham, que falou uma frase que é a seguinte: eu li a última página da Bíblia e vai dar tudo certo. E é verdade, o Billy Graham falou bem, e isso aí exemplifica a providência e a soberania de Deus. Quando nós chegarmos ao final de todas as coisas, na consumação de todas as coisas, nós vamos olhar para trás e falar: rapaz, não é que Deus tinha razão? Não é que era para ter acontecido desse jeito mesmo? Não é que ele estava no controle de todas as coisas? Apesar de nesse momento a gente achar que não, que tudo está acontecendo de forma aleatória, casual e por força do destino. Então, nós não cremos nisso, nós cremos que Deus ele tem o governo, o controle de todas as coisas, e assim nós cremos. E assim nós convivemos e compartilhamos e nos relacionamos com Deus. Bom, como vamos estruturar o nosso ensino de hoje? Praticamente nós vamos falar em 3 pontos, né? Eu fiz aqui uma introdução, definir o que é providência, né? Providência soberana de Deus. E agora eu quero mostrar para vocês como que a gente vai caminhar, ok? Primeiro, nós vamos falar do contraste entre o homem do passado e o homem moderno. O homem do passado tinha uma visão da providência de Deus muito mais clara, por incrível que pareça.
né? E hoje o homem moderno, ele, por ter várias alternativas, ele acha que a lógica deve ser aplicada, a razão deve ser aplicada, para eu escolher se aquilo é providência ou não de Deus. Isso eu estou dizendo o homem de forma geral, os crentes e os não crentes também. O segundo ponto a gente vai tratar de uma teoria, né, de uma filosofia surgida no século XVIII, que é a filosofia, a teoria do relojoeiro, que é Deus como relojoeiro. Então, o segundo ponto é o universo como relógio. Será que o universo é um relógio? Então, vamos explicar um pouco sobre isso aí no segundo ponto. E o terceiro ponto, nós vamos dizer que tudo está na visão plena de Deus. Que Deus nos dê graça para que nós consigamos fazer isso aí no tempo que nós temos aqui de aula, ok? Então, vamos no primeiro, né, o contraste entre o homem do passado e o homem moderno. Inicialmente, nós devemos dizer que os escritores do passado, em especial os puritanos do século XVI, mas especialmente do século XVII e século XVIII, eles tinham uma sensação aguda da presença de Deus e da providência e do controle de Deus sobre todas as coisas. Os homens do passado, eles não tinham dúvida nenhuma de que Deus estava envolvido de maneira constante na vida diária das pessoas. Para aqueles escritores, para aqueles homens desse século, eles não tinham qualquer dúvida de que Deus participava com a sua providência em cada detalhe da história do homem, seja a história geral do mundo, seja a história particular do homem. Então, os homens do passado, eles olhavam para a providência de Deus como algo limpo e cristalino. Na atualidade, nós temos uma situação bem distinta, como demonstra R6 Pro. Olha o que ele disse, ele vai contar aqui uma anedota, uma história, que vai ajudar a entender melhor como que o homem da atualidade enxerga a providência divina. Ele diz o seguinte: meu falecido amigo James Montgomery Boyce costumava contar uma história engraçada que ilustrava apropriadamente a mentalidade contemporânea com respeito a Deus e ao seu envolvimento no mundo. Houve um alpinista que escorregou de uma saliência e estava prestes a mergulhar centenas de metros para sua morte. Mas, enquanto caía, ele se agarrou num galho de árvore, de uma árvore minúscula e desajeitada que crescia numa fresta na face do despenhadeiro. Quando ele se agarrou a esse galho, as raízes da árvore começaram a afrouxar e o alpinista contemplava a morte certa. Naquele momento, como todo mundo em aperto, né? Naquele momento ele clamou aos céus: há alguém aí em cima que possa me ajudar? Em resposta, ele ouviu uma voz forte do céu que dizia: sim, eu estou aqui e posso ajudá-lo. Solte o galho e confie em mim. O homem olhou para o céu e em seguida olhou para baixo, para o abismo. Por fim, ele levantou a voz novamente e disse: há mais alguém aí que possa me ajudar? Ou seja, a alternativa que você me deu não é muito boa. Irmãos, usando o alpinista como exemplo, das pessoas do século 20, 21 e etc, os homens do passado não teriam a menor dúvida em confiar na voz. Porém, hoje, a incredulidade ela alcança níveis alarmantes contra a própria existência de Deus. Então, nós temos um fenômeno que acontece muito de forma geral. Os homens do passado, eles não tinham dúvida nenhuma da existência de Deus. Não havia qualquer questionamento com relação a isso. A existência de Deus era premissa, era pressuposto para a construção de todo raciocínio, seja filosófico, científico, psicológico ou qualquer outra ciência da natureza. Então, eles partiam sempre da premissa: não, Deus existe. Hoje, isso já é questionado e acontece de duas formas. Primeiro, há pessoas no mundo que vão dizer que Deus simplesmente não existe.
Há pessoas que vão dizer que Deus existe, mas ele não está interessado com o que está acontecendo aqui. E há pessoas que acreditam que Deus existe, mas do jeito que elas querem. E não da forma como a Bíblia apresenta. Eu não vou nem entrar nos crentes, porque aí a gama de entendimento sobre Deus é ainda um pouco maior. Mas, só para exemplificar isso, uma pesquisa realizada nos Estados Unidos mostra que, presta atenção, 98% dos americanos creem em algum tipo de Deus ou poder superior. Então, fizeram uma pesquisa lá entre os americanos, 98% deles afirmaram, sim, cremos na existência de Deus. Todavia, ao conversar com essas pessoas, esse poder superior ou energia assume um caráter de neutralidade. O que estava querendo dizer com isso? Que, apesar deles efetivamente dizerem que Deus existe, que existe uma força superior, existe um ser superior, existe uma inteligência superior, eles afirmaram também que essa inteligência superior é neutra, que ela não influencia, que ela não interage, que ela não participa em momento nenhum da criação. Então, se por um lado eles acreditam sim que existe um Deus, uma força superior, por outro lado, o entendimento deles dessa força superior está completamente desprovido de qualquer apego às escrituras, de qualquer relação com o Deus das escrituras. O Louis Berkhof, em sua sistemática, chama esses homens de ateus práticos. O que é ateu prático? Ele tem a noção da existência de Deus, mas não conta com Deus no seu dia a dia, nas suas lutas, dores, sofrimentos, etc, etc. Acha que Deus não pode interferir na casualidade do universo, não pode interferir no destino do universo. Então, Deus existe, mas ele não interfere na minha vida. E mais, o Berkhof continua dizendo, vivem como se Deus não existisse efetivamente e até, em alguns casos, vivem como se não tivessem que prestar contas para Deus, até eles precisarem dele. É o que o Berkhof vai dizer. Então, o que nós temos em grande medida, e aí seja na sociedade americana como na brasileira, é um entendimento errôneo de quem é Deus. Eu sempre falo para os meus alunos, e uso também isso em pregações, que você pode aferir a fé das pessoas fazendo perguntas muito simples. É comum você estar conversando com alguém e ela falar assim, não, eu creio em Deus. Eu brinco que até um cachorro na rua, se você perguntar a ele, ele vai falar que crê em Deus. Porém, será que ele crê no Deus da Bíblia? E aí é fácil você aferir se ele crê em Deus da Bíblia ou não. Você começa perguntando para ele assim, você crê que Deus criou todas as coisas? E aí boa parte dos indivíduos já vai desistir. Porque eles preferem acreditar que forças da casualidade, da evolução e matérias inanimadas deram origem a todas as coisas, né? Então, você já vai eliminar uma parte aí do grupo que acredita que Deus existe, você já vai eliminar a parte aí porque o Deus da Bíblia é o Deus criador de todas as coisas. Mas aí você pode continuar a sua aferição perguntando o seguinte, você acredita que Deus se fez carne e habitou entre nós na pessoa de Jesus Cristo? Ou seja, você acredita que Jesus é Deus? Aí, daquele pequeno grupo que sobrou da primeira seleção, você já vai ter uma outra seleção aqui. Que aí muitos vão dizer, não, Jesus não era Deus, era um profeta, Deus não quer saber disso aqui não e tal. Então, você já elimina outro grupo. Aí, por fim, você pode continuar dizendo o seguinte, bom, você acredita, então ficou ali no grupo das pessoas que acreditam que Jesus é Deus. Aí você pergunta assim, você acredita que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados? E aí quase zerou, né? Ficou quase zero aí aqueles indivíduos que falavam que criam em Deus já não creem tanto assim, porque esse é o Deus da Bíblia. Aí você quer acabar realmente com a pessoa, aí você fala assim, você crê que ele morreu na cruz, mas 3 dias depois ele ressuscitou? E depois de ficar um tempo com seus discípulos, foi assunto aos céus? Em corpo? Não, aí você complicou. Ateu prático, ele não acredita realmente em Deus. Agora, se você quer acabar definitivamente com o grupo de pessoas que realmente falam que acreditam em Deus, você pergunta para as pessoas, você acredita que Deus voltará e restaurará todas as coisas aqui na Terra? Aí acabou, provavelmente você vai ficar
sozinho, sem ninguém junto de você, porque a maioria das pessoas não acreditam nessas definições. O Berkhof, ele propõe uma definição bem mais técnica sobre o que é a divindade. Ele diz o seguinte, aqui, para mim, eu acho que a definição do Berkhof sobre quem é Deus é talvez a mais completa que eu já ouvi até hoje. Ele diz o seguinte, Deus é um ser pessoal, ou seja, ele é uma pessoa que se relaciona com pessoas. Autoconsciente, ou seja, ele não precisa de ninguém para estabelecer para ele o que é moral ou aconselhá-lo. Ele tem consciência própria. Nada é capaz de ferir a consciência de Deus. Nada é capaz de acrescentar conhecimento a Deus. Aí ele vai dizer, autoexistente, isso é importante, Deus não veio a existir. Quando alguém perguntar para você assim, mas quando que Deus existiu? Pergunta errada. Se o quando foi criado por Deus, então para Deus não existe quando, porque quem cria o quando é Deus. Então perguntar quando Deus veio à existência é ilógico, porque quem criou o quando foi o próprio Deus. Ou seja, Deus não está sujeito ao tempo, ele não está sujeito a uma existência como a nossa, que tem começo, pode não ter fim, como nós sabemos que não tem, mas por outro lado tem começo. Aí ele continua dizendo que é a origem de todas as coisas, e aqui a origem de todas as coisas literalmente. Deus é a origem do tempo, da matéria e do espaço. Deus é a origem de todas as coisas criadas, animadas e inanimadas. Enfim, ele de tudo que existe na criação saiu de Deus, inclusive o homem e todas as outras coisas criadas. Aí ele continua dizendo que transcende a criação inteira, ou seja, está acima, muito acima da criação inteira, está completamente fora da criação, está completamente superior à criação. Aí ele continua dizendo, mas ao mesmo tempo é imanente em cada parte da criação, ou seja, ele ao mesmo tempo está longe, distante, superior, acima, mas por outro lado ele é imanente, ele está participando de toda a criação, seja nas coisas criadas, seja nas coisas inanimadas. Então, essa é a definição, né, a visão que a Bíblia, né, definição e a forma como a Bíblia apresenta a Deus. Portanto, bem diferente aí da visão dos americanos. Mas, como eu disse, não se restringe somente aos americanos. Na pesquisa dos americanos, Deus ele é neutro, ele não envolve. E aqui nós vimos na definição do Berkhof que Deus sim, ele se envolve e participa de cada coisa. Bom, falta menos de um minuto aqui para terminar no Zoom. Então eu vou dar uma parada aqui na nossa gravação aí no YouTube. Vou pedir o pessoal do Instagram para continuar um pouquinho mais. E eu vou terminar com vocês aí no Zoom, tá bom? Então, pessoal do Zoom, a gente já começa. Bom, então o que nós percebemos na definição aí do Berkhof é que a divindade, obviamente a divindade bíblica, né, das escrituras, é muito distinta da divindade que o americano e o ocidental de forma geral acaba tendo. O R.C. Sproul, ele exemplificou bem o fato, usando aí a anedota, né, a história lá do alpinista. Ele diz o seguinte: quando o alpinista estava prestes a cair na morte, ele não disse apenas alguém aí em cima, ele especificou, ele disse alguém aí em cima que possa me ajudar. Então essa é a pergunta do homem moderno. O homem moderno ele não precisa só saber que existe uma força, uma energia no universo que controla todas as coisas. Ele não precisa saber só que tem uma energia, um poder superior que vai exigir contas dele no futuro. Não, ele precisa saber também que essa energia, que essa presença, que essa divindade, ela pode também interferir na vida dele e ajudá-lo a superar suas dificuldades. Então, essa exemplo aí do alpinista é interessante, porque ele não simplesmente diz alguém aí, não, alguém aí que possa me ajudar. Ou seja, não adianta ter alguém lá e que realmente não seja imanente com a criação, não seja participante, não seja pessoal, não faça parte da criação. Assim, o homem moderno não quer só saber se existe alguém lá, mas ele quer saber se existe alguém lá que possa ajudá-lo. Em outras palavras, ele não quer saber se existe providência divina. Ele quer saber se a providência divina é viva,
sensível e amorosa. Ou seja, o homem moderno, ele não quer só entender que existe uma providência divina, ele quer mais. Ele quer que essa providência seja viva, ou seja, participante da nossa vida, ela seja sensível, ou seja, capaz de sentir a dor, capaz de sentir as necessidades do homem moderno e também amorosa, ou seja, capaz de se condoer, capaz de ter compaixão e misericórdia do homem moderno. Portanto, a questão não é só se existe uma divindade, que existe uma divindade que controla todas as coisas, mas se ela é capaz e se está disposta a fazer alguma coisa no mundo em que vivemos. E essa é a grande pergunta do homem moderno. Será que existe uma divindade que é capaz, primeiro, de controlar todas as coisas e, segundo, uma divindade capaz de interferir no mundo criado? Uma divindade capaz de interferir na minha própria vida, na vida em que eu vivo? Então, essa questão, essa dúvida, essa pergunta sempre pairou aí na cabeça e no coração do homem moderno, e essa tem sido a pergunta de muitos que frequentam as nossas igrejas, né? Será que Deus controla mesmo todas as coisas? Será que se Ele controla, será que Ele está disposto a interferir na criação, interferir naquilo que Ele criou? Então essa é a pergunta que nós vamos tentar começar a responder a partir de agora, que é o ponto 2. O ponto 2 é a análise do universo como um relógio. Será que o universo é um relógio? Será que essa é um bom exemplo, né? Uma boa parábola que nós podemos usar para descrever o universo como um relógio? Bom, quando o inglês, teólogo inclusive, e cientista inglês William Paley, em sua Teologia Natural do século XIX, propôs a analogia do relojoeiro, ele não imaginava que proporção sua teoria tomaria no mundo secular. Vou explicar isso aqui. Qual que é a teoria aí do nosso amigo William Paley? Ele diz o seguinte, que se você sair na rua e encontrar um relógio caído, você pode entender várias coisas. Você pode entender que alguém perdeu aquele relógio, você pode entender que alguém roubou e jogou aquele relógio ali, você pode entender que alguém jogou de propósito aquele relógio fora. Enfim, você pode fazer várias inferências sobre o fato que você encontrou aquele relógio no chão. Paley dizia que a única inferência que você não pode fazer é de que aquele relógio surgiu do nada. Por quê? Porque o relógio tem um nível de complexidade e de especificidade muito grande, que não deixa dúvidas de que alguém, alguma força superior, construiu aquele relógio. Quando ele propôs essa teoria, na verdade, ele estava tentando criar uma teoria contrária à teoria da evolução, a teoria naturalista que havia surgido com muita força naquele período da história. Qual é o problema aí? O problema é que ele criou um outro problema. Ao tentar resolver um problema, ele criou um outro problema, que é a ideia predominante de que vivemos um sistema fechado. E aí qualquer intromissão de fora nesse sistema é impossível. E que o nosso sistema funciona a partir de forças e causas mecânicas. Então, qual foi a inferência que muitas pessoas fizeram a partir disso? Não, beleza, eu concordo então que o universo, a criação toda é como um relógio. Beleza, só que o relógio é fechado, ele não aceita intromissão de fora. Ele funciona sem que ninguém de fora mexa com ele. E mais, além disso, ele também dizia o seguinte, que o relógio, uma vez que deu corda nele, ele funciona indefinidamente. Ele não precisa de nada. As suas próprias mecânicas, as suas próprias engrenagens fazem com que ele funcione. Em outras palavras, tudo é casual e está destinado a acontecer. Então, olha só para você ver. Para tentar responder uma heresia, que é a heresia evolucionista, e aqui eu estou falando do ponto de vista religioso, não estou falando do ponto de vista científico. A teoria da evolução
como ciência é apenas uma teoria, assim como a teoria da criação para a ciência é apenas uma teoria. Assim como a teoria do design inteligente, que surgiu a partir dessa teoria aqui de William Paley, são apenas teorias. Isso estou falando do ponto de vista da ciência. Do ponto de vista da religião, o design inteligente é uma meia heresia, é um erro teológico. A evolução é uma heresia completa. E a criação ortodoxa, é o ensino ortodoxo, é o ensino correto, é o ensino reto. Então, nesse ponto de vista, o que o William Paley ele produziu? Ao tentar defender a ortodoxia de que Deus cria todas as coisas e combater a heresia evolucionista, ele criou um outro problema, que foi o seguinte: então nós estamos vivendo em um universo fechado de causas. Na verdade, Allan Kardec usou o termo causa e efeito, que é também ligado a outras filosofias, né, que é baseado nessa teoria aí do relógio. Nesse sentido, a partir disso, criou-se então uma narrativa negativa com relação à religião, em especial ao cristianismo. Então o que aconteceu? A partir disso, bom, o universo é um relógio, está fechado, tudo está destinado a acontecer, as engrenagens estão girando, ou seja, não precisamos de religião. Para que religião? Em especial o cristianismo, que fala que Deus controla todas as coisas. Então, o que desembocou dessa teoria foi de uma completa rejeição do cristianismo como cristianismo. Afirma-se, né, que o cristianismo, as religiões de forma geral, aprisionam os homens nas trevas da superstição, mantém a mente fechada para as realidades do mundo e para as descobertas científicas. Então, começou a haver uma guerra contra a religião, dizendo que a religião é marcada por superstição, é marcada também por pessoas de mente fechada que se colocam contra as descobertas científicas. É claro que muitos grupos acabam realmente fazendo isso, né? Nós conhecemos grupos que, infelizmente, abraçam essas hipóteses aqui citadas, essas acusações não são infundadas quando a gente fala de alguns grupos, né? Grupos que rejeitam qualquer descoberta científica, grupos que realmente o evangelho é marcado de superficialismo, né? De superstição, e também pessoas com a mente fechada. Cada vez mais parece que existe uma polarização entre ciência, razão e lógica e religião. Então, o que a gente percebe a partir dessa teoria do relojoeiro é uma polarização muito grande. De um lado, você tem a ciência, a lógica e a razão competindo, guerreando contra o outro lado, que é a religião. E que esses quatro elementos, para citar apenas quatro, poderíamos citar outros, esses quatro elementos não há como se juntar. Não se mistura religião e ciência, não se mistura religião e lógica, não se mistura religião e razão. Só que isso aí não encontra, como eu disse, qualquer tipo de respaldo, tanto nas escrituras, como na própria vivência nossa do dia a dia. O R6 Sproul, ele argumentou muito bem, dizendo o seguinte: é como se a ciência, o que criou o seguinte: a ciência é algo para a mente, pesquisa e inteligência, enquanto religião é algo para emoção e sentimento. Então separou as coisas. Quando nós falamos de razão, pesquisa, ciência, inteligência, né, intelectualidade, refinamento, aí isso aqui é esse grupo de cá, da lógica, da razão, da ciência. E do outro lado, nós temos o grupo das emoções e dos sentimentos, que é o grupo dos religiosos. Então criou essa dicotomia, essa polarização, né, que chegou à seguinte conclusão: o importante é crer em alguma coisa. Né? Por quê? Porque de um lado você tem um grupo, que é esse que eu acabei de dizer agora, que rejeita completamente a religião. Você tem um grupo que diz que a religião não presta, que a religião é ruim, porque prende os homens, porque não deixa os homens evoluírem psicologicamente, emocionalmente e cientificamente. Aí do outro lado, como oposto a isso, como resposta a isso, criou-se uma tolerância e um incentivo para a religião. Existe até um nome hoje,
Você já deve ter ouvido falar de inteligência emocional, né? Quem trabalha no mundo corporativo já ouviu falar muito do termo inteligência emocional. Você já ouviu falar de inteligência psicológica, né? Inteligência natural, enfim. Mas agora existe o que os novos formadores de opinião estão dizendo que é a inteligência espiritual. Ou seja, o importante é crer em alguma coisa. Você tem que crer em alguma coisa. Você tem que ter alguma ligação com o espiritual. Qual é o problema aí? O problema é que o espiritual virou uma parte da sua vida. Virou, como que eu vou dizer? Virou um lugar que você frequenta de vez em quando. Você vai lá no domingo de manhã, né, e assina o seu ponto, bate o seu ponto ali e finalizou tudo. Esse é o que os formadores de opinião têm defendido nos dias de hoje e mais. Eles têm defendido o direito de todos de crer e de escolher no que crer. Então eles falam, não, todo mundo tem direito de crer e mais, tem direito de crer no que quer crer. Ele pode escolher o que crer. Não importa o que você crê, o importante é que você tem que crer. Você já deve ter conversado com alguém e às vezes ele não professa a mesma fé que você, e aí você fala da fé em Cristo e ele fala assim, mas o importante é que nós servimos a Deus. Mas será que essa pessoa serve o Deus da Bíblia? Será que essa pessoa, quando fala que serve a Deus, que crê em Deus, ele crê no Deus da Bíblia? Aí eu volto naquele ponto que eu falei anteriormente. Se você fizer uma inferência, se começar a fazer uma pesquisa, você vai perceber que, na verdade, ele não crê em Deus efetivamente. Por quê, irmãos? Porque quando a gente fala que o importante é crer em alguma coisa, inteligência espiritual, que você tem que ter algum tipo de religião, não importa ela qual seja, né? Inclusive hoje existe um movimento, tá, de contra-evangelização, um movimento que quer proibir no Brasil a evangelização, tá? Isso acontece num país que é a Índia, nós já sabemos, lá é proibido evangelizar, e aqui no Brasil, as agências missionárias que trabalham junto aos índios já têm enfrentado dificuldade, agora um pouco menos com esse novo governo mais ligado ao conservadorismo, mas os governos mais ligados ao chamado movimento progressista, esses governos eles já estavam desenvolvendo ferramentas, mecanismos de inibição de evangelização de indígenas, dizendo que era errado evangelizar para os indígenas, porque o indígena ele tinha que crer no que ele quisesse crer, e que nós não tínhamos direito de impor, entre aspas, a nossa fé para esses indígenas. Aí a pergunta que surge e a verdade? Não importa? Quer dizer, eu posso crer no que eu quiser crer, independente se é verdade ou se é mentira? Irmãos, importa e muito. A verdade é muito, muito importante. Nós precisamos entender que não basta crer, é preciso crer na verdade, até porque podemos crer em uma mentira. Então, não é só crer em Deus que é importante, você precisa crer na verdade apresentada de Deus. E aí, nós voltamos para as Escrituras. Qualquer tipo de manifestação contrária às Escrituras vai ferir também a identidade de Deus. E se ferir a identidade de Deus, tem grande chance de eu começar a crer em um Deus falso, em um Deus de mentira, que tem, em grande medida, habitado muitos dos púlpitos e das plataformas de muitas igrejas, Brasil afora e mundo afora. Então, não basta crer, você tem que crer na verdade. E aí a palavra de Deus nesse sentido é importante. Eu vi uma frase essa semana, essa frase ela sempre aparece de tempos em tempos, que é aquela assim, eu só acredito no que Jesus falou. Então eu só acredito nos 4 evangelhos. Não sei se você já ouviu isso. Estou fazendo aqui um merchan para minha aula de quinta-feira em defesa da Bíblia, né? Mas qual é o ponto aqui? Tem gente que fala isso, não, eu acredito só no que Jesus falou. Bom, mas se você acredita no que Jesus falou, Jesus cita todos os principais eventos do Antigo Testamento. E ele não corrige nenhum. Jesus cita a criação de Adão e Eva, Jesus cita Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, o Mar Vermelho,
Josué, os reis, quase todos eles, os profetas, quase todos eles. Então, Jesus ele cita, sem fazer correção, sem dizer o seguinte, isso aqui que foi relatado ali não é verdade. Jesus não fez qualquer correção, pelo contrário, ele citou o Antigo Testamento como escritura inspirada. E aí, nesse sentido, você fala, e o Novo Testamento? Bom, o Novo Testamento, o apóstolo Pedro chama o Novo Testamento de escrituras, assim como as escrituras do Antigo Testamento. Então, dizer que eu só acredito no que Jesus falou é dizer que você acredita na Bíblia inteira, apesar de você não gostar e não querer isso. Bom, e a verdade? A verdade importa? Importa, porque senão eu posso estar crendo em uma mentira. Não podemos estar confortáveis apenas em acreditar em algo, se aquilo que acreditamos não é verdadeiro. Você não pode ficar confortável em acreditar em algo que não é verdadeiro. A mentalidade atual, olha só que interessante isso. A mentalidade atual é a de que nas questões religiosas a verdade é insignificante, variada e subjetiva. Então, na mente dos formadores de opinião da atualidade, na mente até de muitos cristãos na atualidade, a verdade é insignificante, não tem importância. A verdade é variada. O que é variada? Eu posso encontrar ela em qualquer lugar. E a verdade é subjetiva. Ou seja, o que é verdade para mim pode não ser verdade para você. Você já deve ter ouvido isso aí em alguns discursos. Os formadores de opinião trabalham dessa forma. E aí eles vão fazer o contraponto. A mentalidade humana vai dizer então que a verdade ela é insignificante, variada ou subjetiva, e que a verdade objetiva nós só obtemos na ciência. Então eles vão dizer o seguinte, não, pode crer no que você quiser, porque a verdade que você crê é subjetiva. A verdade objetiva só a ciência pode dizer. Agora, a pergunta é, irmãos, quantas vezes a ciência já errou? Então será que a ciência é autoridade quando nós estamos buscando a verdade? Será que podemos confiar na ciência 100%? Eu posso dizer para você que não. Que a ciência ela está sendo em todo o tempo questionada. E muita coisa que a ciência já afirmou no passado, a própria ciência já desmentiu. Ao contrário da Bíblia. A Bíblia, tudo que ela afirmou, ela cumpriu cabalmente, e tudo que ela afirmou ainda está se cumprindo. Todas as profecias que ela afirmou já se cumpriu e estão se cumprindo ainda. Portanto, se tem alguém que tem verdade objetiva, é a palavra de Deus. Então, e aí esses defensores vão concluir dizendo o seguinte, na religião encontramos apenas emoções e sentimentos. Ou seja, a verdade é subjetiva, a verdade ela é variada, cada um tem a sua, e a verdade é insignificante. Essas pessoas defendem. E a verdade objetiva está na ciência, porque a religião ela só trata de emoções e sentimentos, não tem qualquer ligação com a verdade objetiva. Nós podemos dizer que isso não encontra qualquer respaldo nas Escrituras. O pior disso, irmãos, é que tem igrejas e pregadores que alimentam isso, através de suas pregações cheias de emocionalismo barato, especulações infundadas e técnicas corporativas. Então, foge de igrejas assim, foge de pregadores assim. Pregadores que trabalham a sua emoção. Então, muita gente fala, nossa, estou sentindo uma unção aqui hoje. Será que é unção ou é emoção? Será que o que você está sentindo é baseado em aspectos subjetivos, em indução, né? O indivíduo que está à frente induziu você a sentir alguma coisa? Ou será que realmente é unção a presença de Deus? Em grande medida, o que você está sentindo é emoção. Então, foge de indivíduos que alimentam a sua emoção. E ele cria todo o ambiente para alimentar a sua emoção. Cria todas as técnicas de PNL, né? De neurolinguística, né? Ambiente escuro, a luz num lugar central, para você olhar só para um indivíduo. O indivíduo tem técnicas de hipnose, ou seja, emocionalismo barato, charlatanismo. E está cheio disso por aí. Isso alimenta esse sistema que eu acabei de dizer, que diz que a verdade é variada, subjetiva e insignificante. Eu não estou preocupado em pregar a verdade. Eu estou preocupado em emocionar o meu povo. Eu estou preocupado em fazer
especulações infundadas, né? O que são especulações infundadas? Eu gosto muito de citar o exemplo da parábola, né? Do bom samaritano, né? Que alguns fazem especulações do seguinte: não, porque o bom samaritano é Jesus, o homem caído na beira do caminho somos nós, né? A hospedaria é a igreja, o dono da hospedaria é o Espírito Santo, Jesus pagou e depois vai voltar porque ele está dando uma mensagem que ele vai voltar. O que é isso, irmãos? Isso é especulação. O texto bíblico não faz qualquer menção disso. O que o texto bíblico fala? Que um bom samaritano desceu pelo caminho, encontrou uma pessoa que foi roubada, pegou essa pessoa, levou para a hospedaria e cuidou da hospedaria. Então, o que o texto está ensinando para mim e para você é nada mais, nada menos do que o trabalho, do que a ação de um crente ao ver alguém necessitado. O crente deve ajudar essa pessoa necessitada, nada mais do que isso. Então isso são especulações infundadas, né? Pessoas falam assim, porque as 5 pedras que tinha na mão de Davi, uma era perseverança, outra era fé. Especulação infundada. E mais, usam técnicas corporativas, das quais eu já disse aqui agora há pouco. Técnicas de hipnose, de PNL, neurolinguística, técnicas de coach, psicologia barata, emocionalismo, enfim, tudo isso junto acaba corroborando para a formação de uma mentalidade que vai dizer que realmente o universo é um relógio e tudo vai acontecer naturalmente sem qualquer participação de Deus. Essa metanarrativa afastou o homem de Deus, é o que nós temos visto na igreja. Gente, a crentaiada não conhece Deus. A crentaiada não faz ideia de quem é Deus. É uma caricatura de quem é Deus. Então, por quê? Causado exatamente por isso. Uma ideia lançada por formadores de opinião, abraçada por pregadores incautos, que acabaram, ou incautos ou maldosos, enfim, que acabaram abraçando isso como algo verdadeiro e deu sequência nisso aí, algo muito ruim. Então, essa metanarrativa afastou o homem de Deus, produziu o ateísmo prático, ou seja, o que é o ateísmo prático? Lembra lá do Berkhoff. Deus existe, olha o que o ateísmo prático diz. Deus existe, criou todas as coisas, deu corda no relógio e foi embora. Isso é ateísmo prático. Ou, como disse o personagem do folclore evangélico Vitor Azevedo, Jesus, nós somos o motorista e Jesus vai do lado dando orientações. Nada mais afastado da verdade do que o que esse indivíduo declarou. Isso é heresia grossa. Deus nós não somos um motorista e Deus vai do lado dando orientações, não. Deus criou a estrada, Deus criou o carro, Deus criou o motorista, Deus estabeleceu o caminho para o motorista, orientou qual o caminho que o motorista vai seguir, e se o motorista não seguir, ele vai arcar com as consequências que o dono do carro, o dono da estrada e o dono dele estabeleceu. É muito diferente o que a Bíblia apresenta do que esses... Enfim, no passado, Deus era visto como a causa de todas as coisas. Então, aqui a gente vai começar a finalizar essa questão aí do universo como relógio. No passado, nós tínhamos uma ideia, né, principalmente até no século 17, 18, quando a gente tivemos um avanço da teologia puritana, advinda aí dos Estados Unidos da América, e aí começou-se a entender melhor a questão da providência divina e também da soberania divina. Mas até aquele período, Deus era visto como causa de todas as coisas. Então, como era isso? Se alguém ficava doente, a doença era atribuída a Deus. Então, o que era muito comum até século 17, 18? Pouco entendimento da providência divina. Aí alguém vai dizer, pastor, mas por que isso não foi tratado antes? Porque a providência divina, como eu disse para vocês, nunca foi um assunto que chamasse a atenção dos homens até esse período. Porque ninguém questionava a providência divina. Só quando a providência divina começou a ser questionada, começou-se a estudar mais sobre o assunto, e aí a teologia sobre a providência divina se desenvolveu de forma mais efetiva. Mas enfim, até aquele momento, a ideia era exatamente que se alguém ficasse doente, essa doença era atribuída a Deus. Então as pragas
Quem que trouxe a praga, a peste negra? Deus, tá vendo? É uma punição. Deus está punindo a Europa por seus pecados. Então, a filosofia do relojoeiro, ele ajudou a levar a interpretação para o outro lado. Né? Então, a teoria lá de William Paley, né, a filosofia de William Paley, ajudou a vencer essa primeira ideia, que é a ideia de que Deus é a causa de todas as coisas, que tudo mal e bom Deus está de forma causal, primária, causando essas coisas. E aí, o William Paley, com a teoria do relojeiro, levou a discussão para o outro lado. Mas o que tem do outro lado? O outro lado começou a falar o seguinte: não, então tudo acontece por causa da ordem natural das coisas. Então, se de um lado você tinha um grupo que dizia que tudo acontece porque Deus quer e Deus é a causa primária, secundária, terciária, quintária, enfim, de todas as coisas, aí você vai para um outro oposto, para um outro lado, que diz o seguinte, que não, que tudo acontece por causa da ordem natural das coisas, causa e efeito, ação e reação. Já ouviram a teoria da ação e reação? Os crentes conhecem mais como consequência do pecado. Então eles acham que tudo é uma engrenagem, um reloginho girando, né? Que tudo funciona como se fosse causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito. Gente, o Deus da Bíblia não é espírita, viu? Não confunda as coisas. Ele não acredita em causa e reação. Deus não trabalha dessa forma, não trabalha com causa e efeito. Até porque se ele trabalhasse com causa e efeito, o mundo já teria sido completamente destruído. Bom, então esse é o mundo, os opostos. De um lado, Deus causa tudo, do outro lado, Deus não causa absolutamente nada. A teoria é de que tudo opera de acordo com as leis físicas naturais, que há a possibilidade de introdução de fora. Como disse Sproul, né, os homens acreditam que o universo é como uma máquina que funciona por suas próprias maquinações. Pastor, então beleza. Se Deus não é a causa de tudo, como o senhor está falando, apesar de controlar todas as coisas, a causa primária de todas as coisas é Deus, mas não a secundária, terciária, etc, etc. Se Deus não é isso, se Deus se existem fatores que de forma secundária vão influenciar nesse processo, como é o caso da oração, como é o caso da nossa responsabilidade na ação de todas as coisas. Por outro lado também, eu não acredito em causa e efeito, eu não acredito em engrenagens, em leis naturais da ficha. Então, o que nós acreditamos, pastor Léo? Nós acreditamos que tudo está na visão plena de Deus. E aí é o nosso terceiro ponto, que nós vamos dizer que Deus está enxergando, vendo, analisando todas as coisas. Nesse sentido, nós podemos afirmar, como afirmou Louis Berkhoff. Aliás, Louis Berkhoff não, agora eu vou citar um outro bom, Karl Barth. Karl Barth, na sua dogmática eclesiástica, ele disse o seguinte, olha só que boa definição do Deus da Bíblia. Seguramente, o Deus das Escrituras Sagradas é superior ao homem e ao mundo como Senhor. Então, a primeira aferição que o Barth vai fazer é que Deus, o Deus das Escrituras, ele é superior ao homem e ao mundo. Ele interage com o homem, com o mundo como Senhor. Ele é Senhor do homem e do mundo. Mas, aí ele vai dizer, mas ele também se ligou ao homem e ao mundo ao criá-los. Aqui é lindo, irmãos. Essa definição do Barth é perfeita. Ele fala, ok, Deus está acima do homem, está acima da criação, controla tudo. Mas Deus se liga ao homem, se liga à criação quando cria todas as coisas. Deus passa a ser intrínseco a tudo isso. Deus passa a participar de tudo isso. Aí ele continua dizendo, neste ponto, Deus é introduzido a nós por meio da ação na qual está comprometido. Ou seja, Deus se compromete conosco em quê? Não somente em sua superioridade sobre a criação, mas também em sua relação com ela. Ou seja, a partir disso, a partir do ponto em que Deus, na ideia aqui do Barth, que eu concordo, a partir do momento que Deus, ele resolve criar todas as coisas como superior e senhor de todas as coisas, mas ele resolve criar todas as coisas, inclusive o homem, ele também está se comprometendo a se relacionar com todas essas coisas. Então Deus, ele se relaciona com o homem, Deus se relaciona com a criação,
Por quê? Porque ele é imanente transcendente. Transcendente acima, inicialmente que ele falou, e imanente que ele participa. Então nós temos um compromisso de Deus de que ele vai participar tanto da criação como do homem. Ele vai se relacionar tanto com a criação como o homem. Por isso que eu não posso dizer que a criação está livre para causa e efeito, né? Como muitos modernistas vão dizer, muitos espiritualistas vão dizer, causa e efeito. Não, Deus não tem compromisso com a causa e efeito. E também eu não vou dizer, por outro lado, que todas as coisas, inclusive más, partem de Deus. Por quê? Ou são, em última análise, causadas por Deus. Por quê? Porque simplesmente Deus tem compromisso com essa criação. Note que eu disse causa secundária, causa última. Não disse causa primária. Eu não disse que Deus não tem o controle da causa de todas as coisas. Eu disse causa secundária. Daqui a pouco eu vou explicar essa diferença entre causa primária e causa secundária. Eu vou dar um exemplo que vai matar tudo isso aí de uma vez. O ponto aqui, irmãos, é que Karl Barth diz que Deus relaciona-se com tudo que acontece no universo. Nada escapa da sua visão. O Barth está dizendo o seguinte, que nada no universo, nada na criação, nada em lugar nenhum, em espécie nenhuma, escapa da visão de Deus. Deus é capaz de enxergar nesse exato momento. Eu podia ter tempo aqui para a gente poder desenvolver esse raciocínio, mas nosso tempo já está curto. Mas é só importante dizer o seguinte, que Deus está vendo todas as coisas em todo lugar, de todo o universo, no mundo macroscópico, no mundo microscópico, agora do mesmo jeito. Nada escapa da visão de Deus. E mais, Deus não só está vendo o que está acontecendo agora. Deus está vendo o que já aconteceu e está vendo o que vai acontecer. A visão de Deus não está limitada ao tempo. Deus está vendo o passado e o futuro na mesma perspectiva, do mesmo ponto de vista. Para Deus não faz diferença ontem, amanhã ou hoje. Para Deus é tudo a mesma coisa, porque Ele está vendo a partir de um plano diferente. É assim que o Barth está estabelecendo e a gente concorda com ele. Agora, irmãos, esse pode ser um dos pensamentos mais terríveis e maravilhosos que o ser humano pode ter. Uma das coisas mais terríveis e maravilhosas que o homem pode pensar é que Deus está sempre de olho nele. Por quê? Terrível? Porque imaginar que alguém é capaz de ver cada uma das nossas ações é assustador. Então, quando a gente fala que Deus vê todas as coisas, nós assustamos. Porque Ele vê tudo que nós fazemos. Cada coisa que fazemos. Cada uma delas não há uma que escapa dele. Se existe algo que assombra o homem mais do que a santidade e a justiça de Deus, é a onisciência. Então tem gente que se assusta com a santidade de Deus. Nossa, eu tenho que ser santo para poder me aproximar de Deus, porque senão Deus não vai me receber. E a santidade de Deus é uma coisa quase que inatingível, né? Quase que inacessível. Isso é pavoroso para o homem, porque ele não consegue alcançar Deus de formas naturais. Mas tem outra coisa que assusta, a justiça de Deus. O fato de que Deus é implacável em sua justiça e que Ele não abre exceções na sua justiça. Agora, mais terrível do que esses dois é a onisciência de Deus. É o fato de que Deus sabe todas as coisas. Irmãos, nós temos um desejo intenso, quase doentio por privacidade. Que ninguém possa invadir ou intrometer nas coisas secretas da nossa vida. Se tem algo que o homem é quase doente, é com relação à sua privacidade. É algo intrinsecamente ligado para o homem, ligado com o homem. Queremos, isso é fato, que Deus olhe para nós nos momentos de sofrimento. Mas, na maior parte do tempo, nós queremos privacidade. Na grande maioria do tempo, nós não queremos que Deus olhe para nós. Mas só temos uma dificuldade e nós queremos que Deus olhe para nós. Mas na grande maioria do tempo, nós não queremos que Deus olhe. Por quê? Porque quando Deus olha, Ele vai ver as coisas ruins que nós fazemos. Ele vai perceber o quanto nós estamos afastados dele, o quanto nós estamos em pecado e o quanto nós ofendemos a sua doce e maravilhosa santidade. Então, nesse sentido, nós queremos privacidade. Mas se apertou, não, Deus, olha para a minha causa, Senhor. Olha para a minha luta, Deus. Então,
a gente percebe exatamente um oposto disso aí. Eu vou precisar dar uma parada agora, nós temos menos de 1 minuto aqui no Zoom, então eu vou dar uma parada com vocês aqui no Zoom, vou parar no YouTube também, pessoal do Instagram não precisa parar, porque eu vou voltar com mais 10, 15 minutos no máximo, eu encerro essa nossa aula, tá bom? Pessoal do... Então, amados, quando a gente pensa nesse ponto, né, que nós queremos privacidade, o fato de que Deus vê todas as coisas é terrível. É terrível. Porém, isso também é maravilhoso. Agora eu vou fazer o contraponto. Se de um lado é terrível, do outro lado é maravilhoso. Por quê? Deus sabe de tudo o que precisamos antes mesmo de precisarmos. Olha só que importante isso, irmãos. Deus, ele não ignora nem as menores coisas do universo. Ele governa tudo com sua sabedoria e conhecimento total de tudo que está acontecendo com a criação. Ou seja, nada escapa do controle de Deus. Ele sabe do que precisamos antes mesmo de pedirmos. Ele está disposto... Por que você fez isso? Porque tá aparecendo aqui. Não, mas aí você vai atrapalhar aqui o meu processo aqui. Os meninos vão ficar vendo só minha cuca. Tá aparecendo no outro computador também. Tá, não tem importância não. Bom que o pessoal sabe que eu estou dando um monte de aula. Então vamos lá. Ele está disposto a nos ajudar em nossas fraquezas. Ele está ciente do nosso pecado. Mas, e aí é terrível, está ciente do nosso pecado. Mas também das nossas dores e de cada um dos nossos temores. Então, se por um lado é terrível, porque ele pode ver tudo o que nós fazemos, e amados, quando a gente fala disso aqui, é só importante lembrar que Jesus tinha essa capacidade. Jesus, ele quase que penetrava na mente dos homens e era isso que deixava os fariseus aterrorizados. Por quê? Porque Jesus tirava as máscaras secretas daqueles homens. E esse é o maior medo que nós temos, de que Jesus tire as nossas máscaras e mostre toda a nossa sujeira. Isso é terrível. Mas por outro lado, ele tem uma capacidade de ver a nossa dor mais do que nós podemos ver. Deus tem uma capacidade de enxergar as suas dores de forma que nem você consegue enxergar, que nem você consegue ver, que nem você consegue imaginar. Deus consegue penetrar, Deus consegue, como é que o pessoal usa muito? Prescrutar o mais íntimo das suas dores e dos seus sofrimentos. E isso é maravilhoso, isso é reconfortante. Bom, lembra que eu falei da fonte primária e a fonte secundária de todas as coisas? Então a gente falou lá, né? Primeiro, nós tínhamos até o início do século XVII, século XVIII, uma visão de que Deus era a causa primária, secundária, terciária, quartária de todas as coisas. Então se alguém estava doente porque Deus fez ele ficar doente, Deus estava por trás da doença e etc, etc. Então até o século XVII isso era muito comum. A partir do século XVII e XVIII começou a se desenvolver o contrário, dizendo que não, tudo é causa e efeito, é engrenagem e ação e reação. Né? Então qual é o contraponto desses dois aí? R.C. Sproul vai explicar isso muito bem, que é o que a teologia chama de soberania divina e responsabilidade humana, que está espalhada em toda a Bíblia. Né? Para dar um exemplo, no último domingo nós pregamos sobre a mulher que era Ciro-Fenícia e que a filha estava endemoniada. Então, ok, Jesus encheu o coração dela de fé, encheu, mas ela teve que ir lá, ela teve que se ajoelhar, ela teve que reconhecer que ela não era alvo primário do ministério de Jesus, que o alvo primário do ministério de Jesus eram os judeus, mas que ela era sim alvo secundário do ministério de Jesus e ela não importava com isso. Enfim, essa mulher fez algo. Né? Então é isso que nós falamos, responsabilidade humana e soberania divina caminhando juntos. Vamos entender isso melhor? O R.C. Sproul explicou isso de forma maravilhosa. Ele disse o seguinte: quando a chuva cai, a grama fica molhada. Não porque Deus fez a grama ficar molhada direta ou imediatamente. Quem fez a grama ficar molhada não foi Deus, foi a chuva. Então a causa primária é a chuva, a causa secundária é a grama molhada. Ok, mas Deus teve participação primária. Ele startou o processo. Mas a partir do start, aí sim, nós podemos analisar e falar, ó, agora aconteceu alguma coisa. Aí ele continua dizendo,
Mas a chuva não poderia cair sem o poder de Deus, que permanece acima e sobre toda a atividade casual secundária. Então o que ele está querendo dizer é o seguinte, que se não fosse Deus, a chuva não cairia. E a chuva só caiu porque Deus quis. E aí não é causa e efeito. E aí não é porque eu fiz um negócio aqui embaixo que Deus agiu lá. Não, Deus agiu lá. Por isso as coisas aconteceram aqui. Agora olha só o que o Sproul vai dizer, se não tem tudo a ver com isso que nós estamos falando. Alguém fez uma pergunta aqui. Cadê a pergunta? Ah, sumiu. Depois você acha ali para mim, amor, e manda de volta. Ou se não, quem mandou, manda de volta e me alerta aí, porque agora eu tô aqui. Vamos lá. No entanto, o homem moderno diz imediatamente, a grama ficou molhada porque a chuva cai. E não olha além disso. O homem que fala da causa e efeito, ele fala, a grama está molhada porque a chuva caiu. Então ele não vai acima disso, ele não vai na causa da chuva, ele fica apenas na grama molhada, ele fica apenas no superficial, ele não aprofunda para pensar, ele não olha além para a causa suprema, para a causa mais elevada. Assim, amados irmãos, o princípio básico é que Deus sustenta tudo o que cria. Deus não é o grande relojeiro que faz o relógio, dá corda e afasta do cenário. Deus faz, preserva, sustenta cada engrenagem no relógio. Ele está segurando o mundo, mantendo, sustentando o mundo. É o bara de Gênesis capítulo 1, quando fala que Deus criou, o Deus criou ali, é o termo no hebraico bara, no sentido de criar, sustentar e governar todas as coisas. Ele não só cria e a partir daí tudo é causa e efeito, não. Ele cria e coordena para que as coisas possam acontecer da forma como ele quer. Ou seja, tudo o que Deus cria é totalmente dependente dele. E a continuidade de todas as coisas depende de Deus. Então, o que nós estamos afirmando aqui é que tudo que Deus cria, ou seja, todas as coisas, depende dele para a sua continuidade de existência. Se não for Deus, tudo que existe deixa de existir. Essa ideia suscita uma outra questão. Suscita o fato de que Deus governa o mundo a partir de vários aspectos. O Sproul destacou 3, que eu quero passar por eles aqui rapidamente, não vou ter tempo de falar muito, mas o Sproul vai dizer dos 3 aspectos de governo e sustento de Deus. Primeiro, o governo permanente. Segundo, o governo soberano. E terceiro, o governo absoluto. Davi vai gostar agora que a gente vai falar um pouco sobre política, né? O Salmo 2, ele dá uma ideia do que é o governo de Deus. Olha o Salmo 2, a partir do versículo 2. Só para vocês terem uma ideia, o Salmo 2 ele foi apoderado pelos nossos irmãos missionários, né? Que pede-me te darei as nações por herança. Mas o pede-me te darei as nações por herança não é para mim e para você. Quem Deus está falando para pedir que ele vai dar as nações por herança é o próprio Cristo, tá? Então Cristo é aquele que pede as nações e Deus o dá por herança. Nós não temos nação por herança, irmão, misericórdia. Quem somos nós para termos nação por herança? Até porque se nós recebêssemos do jeito que nós estamos hoje, a gente destruía tudo. Mas enfim, o que diz Salmo 2, versículo 2 até o 4? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. O que ele está dizendo? Que os reis da terra, os homens da terra, olham para Deus e querem se livrar das algemas, das prisões de Deus. Sabe qual é a resposta de Deus? Versículo 4. Ri-se aquele que habita no céu, o Senhor zomba deles. Portanto, amados irmãos, o que nós podemos dizer do governo permanente de Deus é, ainda que a própria existência de Deus possa ser negada, ainda que alguém negue a existência de Deus, ainda que alguém negue a sua autoridade, ou ainda que alguém negue ou resista às leis de Deus, ou desobedeça às leis de Deus, o seu governo nunca pode ser deposto. O que nós estamos querendo dizer com isso? Que mesmo que as pessoas não queiram, mesmo que as pessoas não aceitem, mesmo que as pessoas não gostem ou não acreditem,
Deus continua sendo o governador de todas as coisas. E ele não pode ser retirado dessa condição. Ninguém pode reclamar do governo dele. Ninguém pode dizer, nós não queremos mais esse governo. Por quê? Porque esse governo não é estabelecido por vontade humana. Aí nós entramos no segundo ponto, que é o governo soberano. O que é o governo soberano, amados? Para nós, brasileiros, que vivemos uma democracia, é difícil entender um pouco a ideia da soberania. Por quê? Porque os nossos governantes, eles são estabelecidos por vontade popular. Mas Deus, ele não precisa do nosso consentimento para governar. Ele não precisa ser eleito. Ele não precisa de base política. Ele não precisa de conchavos políticos. Ele governa por ele mesmo. Ele nos fez e por isso tem o direito intrínseco de nos governar e ponto final. Ele é um governador soberano que não foi eleito por ninguém. Sendo assim, ele também é um governo absoluto. E o que é um governo absoluto? É o modelo que mais se aproxima do modelo do governo de Deus é a monarquia absolutista. Ou seja, Deus governa sem ter que prestar contas ou aconselhar com qualquer fonte exterior. Ele não precisa respeitar o equilíbrio entre os poderes. Ou seja, Deus é o presidente, o Senado, a Câmara dos Deputados, a Suprema Corte. Meio parecido com o que o Bolsonaro quer ser, né? Ou seja, ele quer ser um semideus. Deus é tudo isso. O que o Bolsonaro sonha em ser que não vai ser, é o que Deus é, tudo entrelaçado nele mesmo, né? Tudo entrelaçado em um só. Vocês não têm ideia de como que o Davi quase infartou aqui agora quando eu falei isso. Não pode falar mal do Bolsonaro que ele fica bravo, né? Irmãos, uma das grandes ironias da história é que esse governo permanente, soberano e absoluto, o Rei Eterno, que governa sobre todas as coisas, nasceu em Belém, em uma estrebaria. E isso assusta os moradores da terra, porque eles nunca imaginavam que o Rei Eterno, soberano, imortal, invisível, mas real, nasceria em uma aldeiazinha da Palestina empoeirada, que nunca gerou nada a não ser o nosso Rei soberano, e ainda mais dentro de uma estrebaria, né? Só Deus mesmo para nos dar graça para entender isso. Bom, vamos concluir, pessoal. Como conclusão, nós ficamos, né, diante de tudo isso que acabamos de falar, admirados e perplexos com a diferença do Deus da Bíblia e o Deus apresentado pela cultura popular, inclusive dos púlpitos de nossas igrejas. Existe uma diferença gritante entre o Deus da Bíblia e o Deus pregado pela maioria dos pastores e pregado pela cultura popular, a cultura pop, a cultura da atualidade. R6 Pro, agora é um texto um pouco mais longo, mostrou toda essa diferença. Ele fez exatamente um contraponto, né, entre o Deus da Bíblia e o Deus da cultura popular. Vamos começar com o Deus da cultura popular. Ele diz assim: temos uma imagem de Deus como alguém cheio de benevolência. Nós o vemos como um criado celestial, que podemos chamar quando precisamos de seus serviços domésticos. Ou como um Papai Noel cósmico, que está pronto para nos encher de presentes. Ele tem prazer em fazer o que lhe pedimos. Enquanto isso, Deus nos exorta afavelmente que mudamos os nossos caminhos. Então o que ele está fazendo aqui? Uma crítica a esse Deus bobão, né? E fica, o que você quer que eu faça, filhinho? O que você está precisando? É um Deus infantilizado, né? Um Deus que é a própria cara da cultura pop, né? Que não tem firmeza, que não tem palavra, que não tem vigor, né? Que não tem energia, né? O Davi queria que eu usasse outro termo, mas eu não vou usar não. E ele fala assim: enquanto isso, Deus nos exorta afagavelmente, de forma afagável, que mudemos os nossos caminhos e nos acheguemos ao seu Filho Jesus. Então a gente acha assim, que ele está ali, né, tentando, não, chega-se a mim, aceita Jesus, levanta a sua mão. Se você levantar a sua mão, você vai ser salvo. Por favor, eu estou aqui na cruz, esvaindo em sangue, para você me aceitar. Humildemente eu te peço. Essa é a visão que nós temos muitas vezes.
Aí ele continua dizendo, geralmente não ouvimos sobre um Deus que ordena a obediência. Não ouvimos sobre um Deus que ordena que obedeçamos. Não ouvimos um Deus que afirma a sua autoridade sobre o universo. Nós não ouvimos sobre esse Deus. Não ouvimos um Deus que fala assim, eu sou o rei do universo. E se você quiser me servir, é do meu jeito. Não, nós ouvimos, não, não é bem assim, veja bem, tal. Não. E ele continua dizendo, nós não vemos um Deus que insiste em que nos sujeitamos ao seu Filho, ao seu Messias ungido. Contudo, nas Escrituras, preste atenção nisso aqui, irmãos, nunca vemos um Deus que convida as pessoas a virem a Jesus. Deus nunca convidou ninguém a vir para Jesus. Deus nunca fez apelo. Deus nunca fez chamamento. Vem na frente aceitar Jesus. Deus nunca deu essa opção. Ele ordena que nos arrependamos e nos convençamos de nossa traição em nível cósmico. Você pode não aceitar a traição, mas a ordem de Deus é, reconheça que você me traiu. Quer nós escolhamos fazer isso, quer não. O fato de você escolher ou não, não tem qualquer importância para Deus. Deus não leva isso em conta. Esse é o Deus da Bíblia. É o Deus que afirma que nós somos traidores cruéis. Uma recusa em submeter-se à autoridade de Cristo, talvez não coloque alguém em dificuldade com a igreja ou com o governo. Se alguém não quiser aceitar Jesus, talvez ela vai ter dificuldade, né? Aliás, desculpe. Se alguém não quiser aceitar Jesus, talvez ela vai ter dificuldade com a igreja. Em alguns casos até com o governo. Mas, certamente, a recusa em aceitar que você é um pecador e que você carece da graça de Deus, certamente criará um problema com Deus. Ou seja, se você resistir, você vai criar um problema não com a igreja, nem com o governo. Você vai criar um problema com o próprio Deus. E para finalizar, irmãos, Atos 17:30, e aí eu vou citar um texto do Novo Testamento, só para não falar que eu estou levando em conta o Deus do Antigo Testamento. Olha só o Deus que Paulo apresentava em suas pregações e veja como esse Deus é diferente dos deuses dos nossos púlpitos. Atos 17:30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica. O que Deus faz? Notifica, ele manda uma notificação. Ele manda uma notícia. Ele notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Por que ele notifica? Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Irmãos, esse é o Deus que ordena, notifica que você se arrependa, que eu me arrependa, porque vai chegar um dia em que ele vai nos chamar para prestar contas de tudo que nós fizemos. E ele provou que ele vai fazer isso, ressuscitando Jesus dentre os mortos. Então é isso, amados irmãos. Isso é teologia bíblica, esse é o Deus da Bíblia. Nós não podemos fugir dele. Então, sendo assim, nós terminamos aí com o pessoal do YouTube. Queria agradecer a todos vocês por estarem comigo aí. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.